Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu gostaria de dar uma boa noite especial à Igreja Presbiteriana de Águas Belas, a igreja que Deus tem me colocado para estar à frente, a servindo, pastoreando esse rebanho abençoado do Senhor Jesus. Eu gostaria de saudar também aqueles amigos e irmãos em Cristo que estão agora entrando na nossa live. Eu gostaria de pedir licença a você neste momento para poder usar essa camisa que de certa forma representa não apenas a seleção brasileira de futebol, mas ela representa a nossa nação. Nós estamos vivenciando dias difíceis, onde a pandemia do coronavírus tem assolado a nossa nação, e também nós temos visto o cenário político do nosso Brasil. Portanto, nessa noite, neste culto de oração que a Igreja Presbiteriana de Águas Belas se reúne nas redes sociais para prestar ao Senhor, nós queremos de forma muito especial colocar a nossa nação diante de Deus em oração. Afinal de contas, nós temos o Senhor dos Exércitos ao nosso favor. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 33, verso de número 12, na versão da NVI, diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Que nessa noite nós possamos nos voltar para o nosso Deus. Eu gostaria de, nesse momento, orar com os irmãos pela nossa nação, orar com os irmãos pela nossa amada pátria. Eu quero convidar você neste início de culto de oração a abaixar sua cabeça onde você estiver, fechar os seus olhos e se sintonizar com Deus em oração, clamando que Ele venha sobre a nossa pátria. Vamos orar? Nosso Deus, nosso bondoso Senhor, nós buscamos a Tua face neste momento, pelos méritos de Cristo, para apresentarmos a Ti, Senhor, o nosso Brasil, Pai. Na verdade, Senhor, os céus e a terra pertencem ao Senhor, e a nossa nação pertence a Ti, Pai. Meu Deus, não existe nada no nosso Brasil ou no mundo que o Senhor não possa dizer é meu. Tudo pertence ao Senhor, Pai. Portanto, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esta pandemia que estamos vivenciando, Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do estado de São Paulo, que o Senhor tenha misericórdia do estado do Rio de Janeiro, Pai, que são os dois estados que têm sido mais afetados, meu Deus, por esta pandemia, Senhor. Mas queremos colocar diante do Senhor também todos os outros estados, ó Pai, da nossa federação, meu Deus. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do nosso país, Senhor. Que, meu Deus, esse cenário político, Pai, de incertezas, meu Deus, não venha fazer com que, Pai, o Ministério da Saúde venha, meu Deus, fracassar, Pai, mas que ele continue avançando, Senhor, criando, Pai, estratégia, Senhor, capacitando, meu Deus, cientistas, disponibilizando meios, Pai, para que essa pandemia venha a ser solucionada, Pai, no nosso país, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, Senhor. Nós vemos, Pai, os dados, Senhor,
E se não for o Senhor a trabalhar, Pai, no nosso país, nessas circunstâncias, meu Deus, ai de nós, Pai. Ai, meu Deus, daqueles que estão abaixo da linha da pobreza, Senhor. Ai daqueles, meu Deus, que estão à margem da pobreza, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Nós percebemos, Pai, que a medicina no nosso país é para poucos, meu Deus. Portanto, se essa pandemia, meu Deus, vier assolar verdadeiramente o nosso país, Pai, nós estaremos perdidos, meu Deus. Por isso nós clamamos a Ti, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós nos juntamos, Pai, como igreja presbiteriana de Águas Belas, para orarmos, para intercedermos, pedindo misericórdia, Pai, sobre a nossa nação. Abençoa os governantes, independente do partido deles, Pai. Capacita-os, direciona-os, Pai, para que eles possam trabalhar em prol do povo e, meu Deus, que o povo seja realmente assistido, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você a meditar no hino, num cântico, Pra Cima Brasil, do João Alexandre. Veja que música, que cântico belíssimo, meu querido irmão. Medite nessa letra. A letra estará aí nos comentários, tá certo? Vamos acompanhar. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. A moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será
Brasil tem jeito, o mundo tem jeito, é voltar-se para Cristo, o justo e misericordioso juiz. Nós sabemos que este mundo ele está sendo entesourado para o fogo. No entanto, Deus ele virá com o seu reino e restaurará novo céu e nova terra, onde epidemias não mais afetarão, onde o choro não mais rolará na nossa face. Pelo contrário, quando o Senhor Deus ele instaurar por completo o seu reino no novo céu e na nova terra, nós não iremos mais nos entristecer, não iremos nunca mais pecar, porque na verdade tudo o que temos vivenciado é o juízo de Deus sobre os nossos pecados. Que Deus, pois, tenha misericórdia da nossa nação, que Deus, pois, tenha misericórdia do seu povo e ouça as nossas orações na noite de hoje, as orações que têm sido intensificadas em prol da nossa nação. Mas eu gostaria de compartilhar com você ainda um segundo cântico antes de nós passarmos para a meditação da palavra do nosso Deus. Esse cântico chama Canção dos Filipenses. É um cântico que tem falado muito ao meu coração, que eu ouço muito nas minhas viagens de carro de Águas Belas a Garanhuns. O CD passa várias e várias vezes e essa música tem pregado ao meu coração uma verdade belíssima. Chama-se Canção dos Filipenses. Vamos ouvi-la. Lembrando que a letra encontra-se nos comentários. Honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus.
inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Irmãos, a paz que só Jesus pode nos dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Eu não sei se esses dias de confinamento, esses dias de quarentena, têm trazido perturbação ao seu coração. Mas o cântico que acabamos de ouvir diz que há paz para você, há paz para mim, há paz em Cristo Jesus. Que você possa, nessa noite, nesse culto de oração, você colocar diante de Deus aquilo que tem trazido anseio ao seu coração, aquilo que tem trazido ansiedade, medo, pavor ao seu coração, porque Jesus, ele tem a paz que excede todo o entendimento, e ele quer dar a mim e a você. Eu gostaria de, nesse momento, antes de nós passarmos para a pregação da palavra, nós orarmos mais uma vez. Nós já oramos pelo nosso país, mas eu queria agora orar por cada membro da Igreja Presbiteriana de Águas Belas. E quero também orar por cada irmão que entrou aqui na nossa live. Você é muito bem-vindo, meu querido. Vamos orar nesse momento? Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. Meu Deus, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo a Tua santidade, Pai. Reconhecendo, meu Deus, a Tua grandiosidade, Senhor. Reconhecendo a Tua singularidade, ó Pai. E é por isso, meu Deus, que nós nos prostramos diante de Ti, porque não existe outro Deus além de Ti, Pai. E nesse momento nós queremos clamar pela nossa igreja, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso da nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, cada membro, Pai, que, meu Deus, neste momento está participando dessa live, meu Deus, mas aqueles que ainda não têm acesso também, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, as Tuas ovelhas, Pai. São ovelhas do Supremo Pastor, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando as finanças de cada um deles, Pai. Pois nós sabemos, meu Deus, que o momento é de crise financeira, Pai. Não é apenas, meu Deus, crise na saúde, mas essa crise na saúde tem repercutido, Pai, no bolso das nossas ovelhas, meu Deus. Mas a Tua palavra diz, Pai, que o salmista, ele foi moço e agora já era avançado em dias. E ele uma coisa nunca viu, que foi um justo passar fome, nem a sua descendência a mendigar o pão, Pai. Portanto, nós clamamos que a Tua mão de providência continue sobre a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, Pai.
Que o Senhor abençoe cada ovelha do Senhor que está participando dessa live, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, clamamos ainda, Senhor, que Tu fales ao nosso coração no momento em que iremos estudar a Tua palavra, Pai. Ó Deus, fica conosco, fica com cada família representada, Pai, que está assistindo, meu Deus, essa transmissão, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto que nós temos hoje para meditarmos encontra-se em Efésios, capítulo 3. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Se você tiver acesso a uma aí perto, pegue ela, por gentileza. Minha esposa Ellen vai estar colocando o texto nos comentários também, para facilitar para aquelas pessoas que não têm acesso à Bíblia nesse momento. Enquanto você está procurando aí o texto, Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 19, eu vou dar esse tempinho para você procurar. Eu gostaria de mandar um abraço muito carinhoso para nossa amiga e irmã em Cristo, Chayenne. Está lá no Canadá, está na nossa live. Minha irmã, nós estamos orando por vocês, tá certo? Chayenne não é apenas uma irmã em Cristo, mas é minha cunhada. Ela é como uma irmã para minha esposa, então é da família. Nós sentimos muito a distância, Chayenne, mas nós estamos unidos em Cristo. Gostaria de que você estendesse também a nossa saudação a seu esposo Carlinhos, futuro pastor. Que Deus esteja o abençoando. Efésios, irmãos, capítulo 3, verso do 14 ao 19. Gostaria ainda de mandar um abraço muito especial para minha amiga e irmã de longas datas, Maria, conhecida por muitos como Nina. Bênção do Senhor na minha vida. Um grande abraço, Maria. Um abraço para todos os irmãos que estão conosco aqui na live. Irmãos, o texto que nós temos hoje para a nossa meditação, como eu já disse, encontra-se em Efésios capítulo 3, verso 14 a 19. Assim diz o texto sagrado: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras do verso de número 16, porque ele é o texto-chave, irmãos. Ele é a parte-chave do texto, para nós entendermos o sentido e o propósito do texto para mim e para você. Verso de número 16 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Que Deus, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele
começa a sua epístola aos Efésios logo de cara, mostrando a origem do seu ministério. Ou seja, ele é apóstolo de Jesus Cristo por meio da vontade de Deus. É isso que ele diz lá em Efésios capítulo 1, verso 1. Você lembra que esse título ou este ofício de apóstolo carrega alguns significados? Então, ser apóstolo, portanto, é ser um enviado de Deus com a mensagem específica do próprio Deus a ser levada para onde o próprio Deus quer que ele leve e para quem ele quer que ele leve. Ou seja, ser apóstolo é ser um embaixador ou representante divino. Desta forma, irmãos, qual é a mensagem que o apóstolo Paulo tem à igreja de Éfeso? O que é que o apóstolo Paulo precisa ensinar da parte de Deus para o povo de Deus? Ele escreve essa epístola e ele usa 6 argumentos para a edificação da igreja, para a instrução do povo de Deus. Esses seis, irmãos, melhor dizendo, eles são listados da seguinte forma. Preste bem atenção nisso. O que é que Paulo faz? Paulo mostra que a igreja, em primeiro lugar, havia recebido bênçãos maravilhosas pela união com Cristo. Então, o primeiro ensinamento de Paulo é esse. A igreja de Éfeso, ou que está em Éfeso, ela recebeu bênçãos maravilhosas por estar unida a Cristo. A pergunta é: você tem recebido bênçãos por estar unido a Cristo? Com certeza, não é, meu irmão? Então, essa é a primeira mensagem que Paulo leva para os Efésios. A segunda mensagem é que a igreja foi levada da morte para a vida em Cristo. Então, o segundo argumento de Paulo é esse. A igreja foi levada da morte para a vida. Você lembra lá de Efésios capítulo 2, verso 1? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pronto. Então, a igreja foi levada da morte para a vida. A terceira mensagem que Paulo leva para essa igreja é: a igreja, ela se estenderá mundialmente com judeus e gentios unidos em Cristo. Essa é a terceira mensagem que Paulo leva para essa igreja, por meio dessa epístola. Mas a quarta mensagem que Paulo leva para essa igreja é que a igreja deve batalhar pela unidade em Cristo. Veja, Paulo está instruindo a igreja a continuar unida, porque Cristo a uniu. Mas o quinto ensinamento, ou a quinta mensagem que Paulo leva para essa igreja, é que a igreja deve viver nos caminhos de Cristo e não retornar aos caminhos do mundo pecador. Lembra que Paulo vai falar muito claro nessa epístola que ele veio para os gentios. Ele foi o apóstolo dos gentios. Então ele diz para aquela igreja: vocês antigamente eram gentios, hoje vocês são gentios convertidos. Antes vocês eram gentios ímpios, hoje vocês são gentios crentes no Senhor Jesus. Essa é a quinta mensagem. Mas a sexta mensagem, irmãos, que Paulo traz a essa igreja, é que a igreja deve buscar em Cristo forças para combater os problemas
interpessoais, os problemas morais, os problemas éticos, mas os problemas espirituais também. Então a pergunta é, meu querido, todos esses 6 propósitos, eles não foram direcionados apenas à igreja primitiva, à igreja de Éfeso, mas essas 6 mensagens que Paulo instrui a igreja de Éfeso é para mim e para você. E é interessante, meu querido irmão, que Paulo ele vai mostrar do verso 14 ao verso 19 lições belíssimas que nós precisamos extrair para a nossa vida. A mensagem não ficou apenas para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro século. Não, a mensagem se estende a mim e a você. Mas qual o objetivo que Paulo tinha em mente ao escrever, irmãos, o capítulo 3, exatamente os versos 14 a 19? A resposta dessa pergunta vai aclarar o que Deus quer para mim e o que Deus quer para você a partir desse texto. Veja, a resposta é muito simples. O que é que Paulo quer ensinar a mim e a você a partir desse texto? A resposta, irmãos, é muito simples, porém muito profunda. É para que a igreja situada em Éfeso, aquela comunidade primitiva do primeiro século, bem como a igreja cristã contemporânea, receba o fortalecimento. Você lembra lá no começo da nossa explanação, quando nós começamos a nossa palavra, eu fiz questão de frisar o verso de número 16. Por quê? Porque Paulo está chamando a igreja o fortalecimento em Cristo Jesus. Mas não é qualquer tipo de fortalecimento aqui, irmãos. Veja, quando nós vamos a um consultório terapêutico, nós conversamos, as pessoas colocam seus problemas diante do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, e aí ele sai um tanto quanto confortável, um tanto quanto fortalecido. Não é esse tipo de fortalecimento que Paulo quer nos ensinar aqui. Também não é o fortalecimento, meus irmãos, daquelas pessoas que vão a um gabinete pastoral e pensa que o pastor vai solucionar todos os seus problemas e de lá você vai sair fortalecido para uma vida espiritual frutífera. Não é esse tipo de fortalecimento. Todos os 2 profissionais aqui, tanto o terapeuta quanto o ofício pastoral, ele tem a sua importância. Mas o fortalecimento que o apóstolo Paulo quer nos mostrar aqui é aquele que vem do próprio Cristo. É o próprio Cristo que coloca força em mim. É o próprio Cristo que coloca força em você. É com essa convicção, irmãos, que o apóstolo vai nos mostrar a temática que nós vamos conversar nessa noite. E eu gostaria de convidar você para nós meditarmos no seguinte tema: Cristo, a fortaleza que nos sustenta. Aí no seu sofá, na sua cama, repetisse esse tema comigo: Cristo, a fortaleza que nos sustenta. Irmãos, não é o nosso autocontrole, não é um remédio tranquilizante, não é uma conta robusta que pode trazer paz ao meio e ao seu coração. Não é. Mas é Cristo sendo a fortaleza nas nossas vidas que vai nos sustentar, que vai nos sustentar nesse cenário caótico de coronavírus, que vai sustentar a minha família, a sua família, a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, a Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil, a Igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo. É a fortaleza chamada Cristo que nos sustenta. E é sobre essa temática que nós gostaríamos de conversar
neste momento. A nossa pretensão aqui, irmãos, não é trazer um arcabouço exegético, nem ser homileticamente exaustivo, mas é olhar para esse texto e dele tirar algumas lições para a nossa vida, e assim esse texto pastorear o nosso coração. Veja, então, pensando nessa temática que Cristo é a fortaleza que nos sustenta, qual a primeira postura que nós devemos ter diante dele? Nós podemos aprender com o apóstolo a invocar. Veja, ele é a nossa fortaleza. Cristo é a nossa fortaleza que nos sustenta. Então, Paulo vai invocar. Veja, por gentileza, o verso 14 e 15. Paulo, no verso 14, ele tem uma postura. Ele diz: eu me coloco de joelhos diante de Deus. Olhe na sua Bíblia. Uma vez que ele tem convicção que Cristo é a fortaleza que o sustenta, ele diz: diante do Senhor eu me ajoelho. Irmãos, o que deve ter sido muito interessante na ocasião em que Paulo estava orando. Sabe por quê? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele estava preso. E junto a ele tinha um soldado romano. Você já parou para pensar que ele preso, ele ajoelha-se e ora diante de Deus. E fala com Deus. Ele invoca a Deus. Você já imaginou o que passou na cabeça do cidadão romano que prestava culto ao seu líder maior, aos Césares? Então, é exatamente de joelhos, irmãos, que ele faz essa segunda oração na epístola. Essa é a segunda oração que Paulo faz em toda essa epístola. Veja, não que a oração, irmãos, exija sempre ser feita de joelhos, mas aqui nós vemos a reverência que nas nossas orações deve ser empregada. Afinal de contas, estamos na presença de Deus. Estamos na presença do Pai Eterno. Abraão, meus irmãos, ele permaneceu em pé diante do Senhor quando orou por Sodoma. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 18, verso 22. Salomão também estava em pé quando orou, consagrando o templo. Nós podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 8, verso 22. Davi se assentou perante o Senhor ao orar pelo futuro do seu reino. Nós podemos ver isso em 1 Crônicas, capítulo 17, verso de número 16. Em quarto e último exemplo de gente que orou, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto enquanto orava no Getsemane. Nós podemos ver isso em Mateus 26, verso de número 39. Perceba com isso que o mais importante não é dobrar os joelhos literalmente, como Paulo fez, mas sim prostrar o coração e a vontade diante do Senhor e pedir que Ele supra nossas necessidades segundo a sua vontade. Veja, o importante não é a forma como você ora, meu irmão. Não é se você está de joelhos, de pé, sentado, dentro de um peixe, de um grande peixe como Jonas. Não. O que importa é que a nossa postura, que a postura do nosso coração esteja diante da vontade de Deus. Irmãos, veja, sendo Cristo a fortaleza que nos sustenta, nós vemos
com o apóstolo Paulo que devemos invocá-lo em oração. É bem verdade que Paulo dirige a sua oração ao Pai, mas nós podemos perceber em toda a narrativa bíblica que nós oramos ao Pai pela mediação do Filho no Espírito Santo. No verso 15, irmãos, Paulo nos informa que toda paternidade no céu e na terra tem a sua origem em Deus. O que é que Paulo quer nos mostrar com o verso 15? Ele quer mostrar que Deus é o Pai de seus filhos. Parece uma redundância, né, irmão? Mas não é não. O objetivo de Paulo aqui é lembrar a igreja em Éfeso de que eles têm um Pai poderoso, um Pai cuja todas as famílias da terra são filhas dele. Ou melhor dizendo, todas as famílias que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm como Pai o Pai eterno. É isso que Paulo está querendo estimular o povo a perceber. Portanto, irmão, nós podemos invocar ao Pai que está nos céus, que nos ouve, que graciosamente está com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Veja, com isso, nós aprendemos que Paulo não está invocando em oração falsos deuses, mas ele está na presença daquele que ama judeus e gentios, que creem no seu Filho e os ouve nos altos céus. Aleluia! Louvado seja Deus, meu irmão. No culto de oração a gente não pode meditar em outra coisa a não ser naquilo que nos estimula a orarmos a Deus. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Afinal de contas, aqueles que têm filhos, quando o seu filho pede um pão, você dá a ele uma pedra? Semelhantemente Deus, quando nós nos aproximamos de Deus em oração, Ele não nos dá uma serpente, Ele não nos dá uma pedra, Ele nos dá um pão, Ele nos alimenta, Ele nos sustenta. Irmão, continue orando pelo Brasil, continue orando pela sua família, continue orando pela economia da nossa nação, continue orando pela igreja do Senhor, continue orando para que você avance em conhecimento da palavra de Deus, continue orando para que você cresça à semelhança de Cristo. Portanto, irmãos, eu e você podemos orar. E eu acho muito interessante quando o pastor Francis Chan, ele fala sobre oração. Se você não leu nenhum material do Francis Chan, eu convido você a ler. E você vai ser desafiado a desenvolver uma vida de oração, de invocar ao Senhor, de estar diante do Senhor, colocando em seu altar a sua adoração, o seu louvor, as suas confissões, as suas petições. Veja o que Francis Chan vai falar sobre oração. Ele diz assim: uma das maneiras que conheço de lutar contra o orgulho é por meio da oração focada. Ele continua: entenda o que eu quero dizer, meus irmãos. Antes de dirigir a primeira palavra a Deus, pare um minuto e imagine como seria estar de pé diante do trono do Senhor enquanto você ora. Aí ele diz mais: imagine isso, que quando você está orando, você está diante do trono do Senhor. Aí ele continua: lembre-se das visões de João na ilha de Patmos, no Apocalipse. Lembre-se
Em segundo lugar, do profeta Isaías, as visões que o profeta Isaías teve. Lembre-se dos muitos relatos de pessoas entrando na presença de Deus e com isso sempre faziam as pessoas caírem com o rosto em terra. Lembre-se disso. Lembre-se que as pessoas, que João, que Isaías, se prostraram quando começaram a orar. Se prostraram diante da santidade de Deus. E ele continua dizendo, depois de você fazer tudo isso, comece a orar. Primeiro se lembre a quem você está orando. Com quem você está falando. O que ele já fez. E aí depois você começa a orar. Irmãos, a nossa oração vai ser totalmente diferenciada. A motivação do nosso coração vai ser totalmente diferenciado. Por quê, meu irmão? Porque nós temos a nítida convicção, a nítida compreensão que nós não estamos falando com um Deus de gesso, de pedra, de barro. Não. Nós estamos falando com aquele que tem a caneta da história nas mãos e que a escreve segundo a sua vontade, independente do homem, independente da condição financeira, independente da condição moral, ética. Não, ele é quem direciona a história, ele é quem escreve a história e a direciona para o louvor da sua glória. É diante desse Deus que Paulo está dizendo, irmãos da igreja de Éfeso, irmãos da igreja presbiteriana de Águas Belas, irmãos da igreja cristã contemporânea, vocês estão diante do Deus Todo-Poderoso em oração. Portanto, não percam tempo, não desperdicem palavras, sejam diretos, sejam verdadeiros. Irmão, louvado seja Deus por essa palavra. Louvado seja Deus porque Ele nos chama a um relacionamento com Ele. A oração não é quando eu falo e Deus está calado. Não. A oração é eu falo, mas eu ouço Deus falar. Existe um diálogo, irmãos. Nós perdemos o costume de orarmos e meditarmos. Nós temos tido orações mecânicas. Quantas e quantas vezes nós somos chamados para orar na casa de Deus e a nossa oração é sempre a mesma, as mesmas palavras, os mesmos jargões. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso e Paulo está mostrando isso à igreja de Éfeso, está mostrando isso a nós na noite de hoje. Irmãos, nós podemos clamar a Deus porque nós temos um Deus que agiu na vida de João, na vida de Isaías, que Deus agiu na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele orava, ele age na minha e na sua vida quando nós oramos, meu irmão. Ele tem poder para intervir, para transformar essa pandemia. Meu irmão, agora nós precisamos orar, nós precisamos nos lançar diante de Deus em oração. Mas eu preciso caminhar um pouco mais pelo texto. Veja, meu querido, uma vez que nós estamos meditando brevemente sobre a seguinte temática, Cristo, a fortaleza que nos sustenta, nós aprendemos, em primeiro lugar, que nós podemos invocar ao Senhor. Mas, em segundo lugar, nós podemos pedir ao Senhor. Veja como é interessante o verso de número 16 ao verso de número 19. Veja que Paulo faz 4 pedidos em sua oração aqui. Ele pede em primeiro lugar força. Veja o verso de número 16. A presença, irmãos, note bem isso. A presença do Espírito Santo na vida do cristão dá testemunho da sua salvação. Não tem como você ter o Espírito Santo e não ser salvo. Não tem como você ser salvo
e não ter o Espírito Santo. Mas note, nós podemos ver essa verdade em Romanos 8, 9. Mas note, o poder do Espírito dá a capacitação necessária para a sua vida. E é esse poder que Paulo deseja para os irmãos da igreja de Éfeso. É esse poder que Paulo deseja para mim e para você. Veja que o poder de Deus, ou melhor, veja que o povo de Deus recebeu poder para ser testemunha quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Você conhece o texto de Atos capítulo 1, verso 8. Jesus realizou o seu ministério na terra pelo poder do Espírito. O cristão contemporâneo precisa também receber força, poder do Espírito para enfrentar as lutas do cotidiano. Eu me lembro agora, irmãos, de amigos, empresários. Eu me lembro agora, veja, essas pessoas estão preocupadas e é legítima a preocupação delas. Mas se nós ficarmos remoendo a nossa preocupação e não buscarmos força em Cristo para solucionar essa situação caótica econômica que estamos vivenciando e vamos vivenciar por algum tempo, nós iremos enlouquecer. Então, perceba que Deus não nos concede o poder do Espírito de parte da sua riqueza. Veja como é interessante o raciocínio de Paulo. Paulo, ele diz assim, olha, irmãos, Deus não está tirando um pouco do seu poder e dando a cada um de vocês. Não. Não é isso. Ele está capacitando vocês. Deus não deixa de ser menos poderoso por nos dar poder contra os principados, as potestades, contra o diabo, contra a carne. Não. Ele continua tendo o mesmo poder, mas ele nos capacita com força, com poder, para resistirmos em meio às dificuldades. É isso que Paulo está orando para que o povo tenha. Ousadia, força, poder, para resistir em meio às circunstâncias. E ele diz, essa riqueza vem do próprio Deus. Não é uma capacitação ou uma capacidade racional ou uma capacidade por meio da força. Não, é Deus que nos dá. Essa é a ideia. Mas, veja, observe que Paulo pede poder para o homem interior. Veja, Paulo não pede, veja a ideia de Paulo. Ele não está pedindo força para o homem exterior, ou seja, para o braço. Não, Paulo está pedindo força para o crente no seu interior. O que é isso, irmãos? Sabe quando pisam no seu pé? Sabe quando difamam você? Sabe quando fazem mal a você? Você tem força para entregar a Cristo e não exercer a sua própria justiça. Sabe quando você vê governantes errando? Você não vai para as redes sociais xingá-lo. Você entrega a Cristo. Você protesta não votando nele. Você protesta exigindo que ele cumpra as leis. Ok, legítimo. Mas Paulo está dizendo assim, força interior. O que é que Paulo está querendo nos ensinar, irmãos? Nós precisamos orar para nós sermos fortes espiritualmente. Irmãos, a igreja contemporânea ela tem orado por carro, tem orado por casa nova, tem orado por viagens ao exterior, mas ela não tem orado para ganhar força espiritual.
nós somos chamados por Paulo a orarmos, pedindo: Senhor, dá-me forças contra a minha carne. Dá-me força, Senhor, contra Satanás. Dá-me força, Senhor, contra esse mundo caído, Pai. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui. Irmãos, uma vez que percebemos que o Espírito Santo dá poder ao nosso ser interior, entendemos que todas as nossas faculdades espirituais são controladas por Deus e que as exercitamos e crescemos meditando na palavra de Deus. Para tanto, irmãos, nós devemos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com oração e com adoração. Mas Paulo faz um outro pedido. Veja o verso de número 17, por gentileza. Paulo vai pedir profundidade. O que é que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Paulo usa 3 verbos aqui para mostrar a profundidade. Ele vai mostrar habitar, arraigar e alicerçar. O que é que Paulo está pedindo aqui, irmãos? A Deus, para que ele dê à igreja de Éfeso, para que ele dê a mim, para que ele dê a você. Paulo está dizendo assim: que habite ricamente em vós. Veja, habitar significa literalmente fazer morada. Mas não é apenas fazer morada, é sentir-se em casa. Paulo está dizendo assim: gente, vocês são crentes em Cristo Jesus, mas vocês precisam ter intimidade com Deus. Senhor, sinta-se em casa dentro da igreja de Éfeso. Sinta-se dentro de casa, Senhor, no coração de cada cristão, Pai. É isso que Paulo está pedindo aqui, irmãos. A pergunta é: você já orou pedindo a Deus isso? Senhor, sinta-se em casa, dentro da minha casa, dentro do meu coração. Sinta-se em casa, Senhor. Que eu tenha intimidade contigo, que eu tenha menos de mim e mais de ti, Senhor. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. É lindo, né? Louvado seja Deus por isso. Mas continuando, Paulo, ele sabe muito bem, irmãos, que aquela igreja é uma igreja santa. Ele, quando escreveu, logo no início, em Efésios capítulo 1, ele chama aquele povo de santo. Então ele sabia que aquele povo era crente, mas ele queria que aqueles crentes tivessem mais intimidade com Deus. Profundidade, irmãos. Que Deus habite em mim, que Deus habite em você. Mas veja o verbo arraigar aqui, verso 17, remete a uma árvore que tem raízes profundas. A fim de quê, irmãos? Qual é a finalidade da raiz profunda de uma árvore? É proporcionar a ela firmeza. E não apenas firmeza, mas proporcionar a ela o quê? Nutrientes ricos do solo profundo e não de um solo superficial. Paulo está dizendo assim: gente, que vocês tenham profundidade no conhecimento de Cristo, do amor de Cristo, que vocês não sejam rasos, mas que vocês sejam profundos no amor de Cristo. O cristão deve encontrar-se, meus irmãos, profundamente arraigado no amor de Deus. Com essa figura de linguagem de arraigar, você se lembra do Salmo de número 1? O homem bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto a um açude, a um rio, que essa árvore está sempre florida, dando frutos. Nós somos assim, irmãos. Quando nós buscamos profundidade,
quando nós buscamos que Deus habite em nós, quando nós buscamos, pela mediação do seu Santo Espírito, estar profundamente arraigados, como uma árvore que tem raízes profundas, estivermos em Deus, não tem como nós não darmos frutos. Precisamos analisar se a nossa vida ela tem produzido os frutos, se ela não tem produzido as nossas raízes profundas. Mas perceba que o Paulo ele vai usar o verbo alicerçar ainda no verso de número 17. Qual é a ideia, irmãos? Esse verbo é relacionado à arquitetura e se refere aos fundamentos sobre os quais nós edificamos. Afinal de contas, nós não construímos uma casa com um alicerce raso. Pelo menos não devemos. Não se pode levantar um edifício, irmãos, sem alicerces profundos. Do mesmo jeito, nós não podemos esperar crescimento espiritual, frutos na nossa vida espiritual. Quando eu digo isso, é paz, tranquilidade, certo? Paz, tranquilidade, domínio próprio, amor, paciência. O fruto que é registrado lá em Gálatas, nós não daremos se nós não estivermos alicerçados em Cristo. Mas veja que Paulo ele tem um terceiro pedido. Ele pediu força, ele pediu profundidade, mas no verso de número 18 e verso de número 19, Paulo diz assim: Senhor, dá compreensão ao teu povo, dá compreensão do amor de Cristo. Veja como é interessante, irmãos, a ideia de compreensão aqui. Compreensão significa prender ou segurar. E dá uma ideia, sabe o que, irmãos? De posse. Não é apenas entender. Compreender também é entender. Mas nós podemos entender e não prender, segurar, ter posse. É por isso que a palavra aqui, compreensão, não é apenas entender. Em outras palavras, uma pessoa pode entender o conceito sem tomá-lo para si. É feito o marxismo cultural. Eu entendo ele, mas eu não me apego a ele. Porque o marxismo cultural, ele prega o quê? Ele prega o egocentrismo, o hedonismo, o antropocentrismo. Ele prega a egolatria. Eu compreendo todo ele, mas eu não posso me prender a ele porque ele é pecado. Mas eu entendo. A ideia aqui de Paulo é: irmãos, Deus, dá a graça do teu povo compreender o amor de Cristo pela igreja. Em outras palavras, Senhor, dá a graça para que o teu povo se apegue ao teu amor, tome posse dessa graça do Senhor. Mas, irmãos, veja, por gentileza, nós estamos caminhando para o final, tá certo? Veja que o Paulo, ele faz um quarto pedido ainda. Ele pede plenitude. Ele pede plenitude. Veja, por gentileza, o verso de número 19, a parte B. A ideia aqui é de um compartimento totalmente preenchido, cheio de Deus. Perceba, esse copo, ele contém água, mas ele não está cheio de água. Perceba que a ideia de Paulo aqui é: gente, nós somos um compartimento e nós não podemos apenas conter um pouco de Deus, nós precisamos ser cheios de Deus,
Essa é a ideia de plenitude aqui. Veja a oração que Paulo faz. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós orássemos assim, a nossa nação, ela experimentaria muito mais das bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que, com certeza, sendo redundante aqui, as redes sociais não seriam encharcadas dos crentes apenas no momento de coronavírus, mas nós estaríamos lá todos os dias pregando a Cristo. Nós estaríamos no mercado pregando a Cristo. Nós estaríamos no nosso trabalho pregando Cristo. Nós estaríamos transbordando de Cristo, porque estávamos cheios. Essa é a oração de Paulo. Que o Senhor conceda, pois, Senhor, a plenitude da Tua presença. Irmãos, nos parece que Paulo aqui, ele está pedindo algo que o homem não tem capacidade de suportar. Ele está pedindo a plenitude de Deus em nós. Nós sabemos que a nossa estrutura é pó. Sabemos disso. No entanto, o que Paulo quer nos ensinar é o seguinte: gente, vocês precisam crescer. Gente, vocês precisam orar para ter mais de Cristo e menos de vocês em vocês. Eu gostaria de, meus irmãos, após nós meditarmos de forma muito breve sobre Cristo, a fortaleza que nos sustenta, nós vimos que nós podemos invocar a Deus. E quando nós invocamos a Deus, nós passamos a orar a Deus, pedindo poder, pedindo força, poder, profundidade. E Deus, com a sua misericórdia, Ele nos proporciona essa força, esse poder, essa profundidade, essa compreensão e essa plenitude em Cristo Jesus a nós. Eu gostaria de aplicar esse texto a mim e a você, pois ele traz alguns desafios para nós. Uma vez, irmãos, que nós fomos lembrados por Paulo que Cristo é a fortaleza que nos sustenta e que podemos invocá-lo e podemos fazer alguns pedidos, eu gostaria de desafiá-lo a colocar-se nesse momento diante de Deus, pedindo algumas coisas a Deus. Primeiro, ore pedindo força para que você continue firme nesse momento de pandemia, nesse momento em que a economia do Brasil está desequilibrada. Continue pedindo força a Deus. Continue pedindo força a Deus para seu coração não azedar ou seu coração esmorecer. Peça força para que você possa incentivar outros irmãos a continuar crendo no agir providencial de Deus. Peça força a Deus, meu querido, para que a igreja continue firme em todos os seus aspectos: emocional, teológico, financeiro. E orem, meus irmãos, para que as igrejas elas não entrem em colapso. Sabe por quê? Porque é com o seu dízimo que a igreja se mantém. É com o seu dízimo que as missões são feitas. É com a renda que chega a ela que ela pode avançar, que o reino de Deus pode avançar, economicamente falando, territorialmente falando. Precisamos de rendas. E temos visto irmãos, irmãs, pastores, missionários preocupados com esse aspecto.
que Deus continue nos dando força. Ore pedindo poder para que você possa continuar dando testemunho nas redes sociais, meu irmão. Nós vimos o pronunciamento do nosso presidente. Isso gerou um desequilíbrio na nossa nação. E os crentes têm invadido as redes sociais para brigar entre si. Peça poder, meu irmão, para você dominar sua língua, dominar seus dedinhos no WhatsApp, no Facebook, para que você tenha discernimento. Quando for fazer uma crítica construtiva. Mas se você não constrói nada, você não pode criticar. Porque crítica construtiva de quem não constrói nada não serve. Então, pare e analise. Peça poder para se segurar, para falar aquilo que edifica. Mas ore ainda, pedindo mais conhecimento de Deus. Peça profundidade espiritual, meu querido. Profundidade espiritual. O que é isso, irmãos? Profundidade espiritual, irmão, não é um jargão eclesiástico, mas é nós entendermos o que Deus quer para a nossa vida, para o nosso tempo, para a sua igreja. Isso é discernimento, isso é profundidade, irmãos. É nós entendermos a vontade de Deus para nós. Não é termos frases de efeito grandiosas, não. O Facebook está assim, ó, de teólogo, pensando que é profundo, mas não é. Profundidade, irmão, é você entender com clareza a vontade de Deus, a ordem de Deus para mim, para você, para a sua igreja. Ore pedindo isso. Ore pedindo que a palavra de Deus fale ao seu coração. E tenha responsabilidade de vivê-la, meu irmão. Pois compreender é conhecer, ter intimidade e praticar a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, te dê a paz, que ele aplique a sua palavra. Eu gostaria de, nesse momento, estamos finalizando o nosso culto de oração, deixar com você mais um louvor. Veja como esse cântico, ele é poderoso, é bonito e fala aos nossos corações. Ele chama-se Não É Mais Segredo. Ouça ele, por gentileza. Medite em tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Medite que Cristo é a fortaleza que nos sustenta. Portanto, nós podemos invocá-lo em oração. E quando nós invocamos a Ele em oração, nós estamos invocando um Pai grandioso, bondoso, amoroso, presente. E nós podemos pedir força, poder, compreensão. Nós podemos pedir a Ele profundidade no nosso relacionamento com Ele. Veja como esse cântico é lindo, meu querido. Tem ele aí nos nossos comentários, tá certo? Não é mais segredo, chama-se o cântico. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma
medo invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor. Irmãos, o amor lança fora o medo. Porque o nosso amor, ele não está alicerçado numa paixão. O nosso amor, ele está alicerçado em uma pessoa. E o amor que nós temos não é derivado de nós mesmos, mas é derivado de Deus, porque Ele derrama o seu amor em nós. Por isso que nós podemos passar pelo coronavírus de cabeça erguida. Por isso que nós sentimos saudades dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares da igreja, mas nós estamos de cabeça erguida, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Eu gostaria de terminar esse momento levando você a refletir nos versos 20 e 21 de Efésios. O apóstolo Paulo, ele vai terminar essa perícope, essa parte desse texto, com uma doxologia, com louvor a Deus. E ele diz assim: Senhor, depois de eu ter pedido tudo isso, depois de eu ter invocado o teu nome, depois de eu ter pedido força, poder, profundidade, depois de eu ter pedido toda essa conjuntura, Senhor, todo esse poder para viver a minha vida espiritual, olhando para Ti, Senhor. Ele diz assim, verso de número 20 e verso de número 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória. Onde? Na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre.
Irmãos, que Deus, pois, possa fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero nesse momento me despedir dos irmãos e gostaria de citar aqui o meu irmão Bruno, que está lá no Pará. Faz mais de 10 anos que não o vejo. Louvado seja Deus, meu irmão, pela sua vida. Que Deus o abençoe, continue o sustentando, o livrando de todo mal, e que esse texto possa falar ao seu coração, meu irmão, profundamente. Falar ao coração da Igreja Presbiteriana de Águas Belas. O conselho da igreja, irmãos, continua orando por vocês. O conselho da igreja, por mais que não possa estar unido agora, presencialmente a vocês, nós estamos unidos em oração, intercedendo por cada um, por criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, idoso. Nós estamos orando pela nossa igreja, irmãos. Continuem firmes. Nós estamos com saudade de vocês. Mas Deus, em Cristo Jesus, com certeza, irá fazer com que todo esse tempo que nós estamos distantes seja transformado quando nós voltarmos a congregar no templo, na casa do Senhor, templo reservado para a comunhão dos santos, e nós empenharmos mais ainda a nossa força, o nosso vigor, o nosso amor, a nossa abnegação para continuar servindo ao Senhor, servindo a igreja onde estamos locados. Que Deus, pois, abençoe a sua vida, que Deus esteja dando a você todas as petições que o apóstolo Paulo fez em prol da igreja situada em Éfeso. Que você fique na paz do Senhor. Uma boa noite. Até a próxima live. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, meus irmãos. Tchau, tchau.